Hoje está completando, ou melhor dizendo, comemorando mais um ano em que Lutero escreveu as suas 95 teses e afixou no portão de uma igreja no castelo de Wittenberg. Longe de querer adentrar-me nessa questão, enfim, mas apenas trazer para a contemporaneidade com perdão da redundância, da atual conjuntura, para refletir, infelizmente, em algo que parece até mesmo paradoxal, talvez seja um termo forte, eu não sei. Mas eu falo isso porque a igreja, na atual conjuntura, parece um grande salão de festa. Por que digo isso? Porque com certeza, eu me lembro da minha época, quando era mais jovem, na minha juventude, nos embalos de sábado à noite. Juntava eu e uma turma e nós gostávamos de sair procurando festas para nos divertirmos. Naquela época eu já bebia bastante. Não era um alcoólatra, ainda não era um alcoólatra quanto mais, mas já bebia bastante. A gente procurava festas que nós nem sabíamos de quem se tratava. E então, chegando nesta festa, nós adentrávamos e não estávamos nem aí se éramos recepcionados, convidados, enfim. Talvez seja um tanto forte o que eu esteja querendo falar, nessa analogia que eu estou querendo fazer acerca da igreja ou das denominações. Eu falo na igreja como num todo, na religião em si, onde grupos são formados. Eu lembro que muitas vezes nós éramos ignorados, às vezes o dono da casa em que em que nós adentrávamos para beber, participar, ficava constrangido. Ele talvez muitas vezes ele pensava que alguém havia nos convidado. E não foram poucas as vezes que nós éramos colocados para fora. Essa analogia e nessa volta toda que eu estou é justamente porque eu sei que não as denominações ou a religião em si, mas existe a noiva do Cordeiro. Existe aquela que a igreja verdadeira, o corpo místico, digamos assim. O que difere muito da atual conjuntura onde grupos são formados. Eu estou aqui também querendo fazer apologia aos desigrejados, como se tem falado tanto ultimamente. Eu me paro naquilo que está escrito no livro de Hebreus, que nós não devemos deixarmos de congregar. Enfim, porque fiz essa analogia sobre a igreja e sobre a minha juventude em que fazia parte das festas. Porque, infelizmente, quantas vezes já não participei de denominações cujos seus líderes, enfim, as pessoas tinham seus grupinhos, uns elitizados, e às vezes aqueles que eram mais simples eram tratados como se fôssemos de uma casta inferior, um Dalit, já que eu estou fazendo uma celeuma, e talvez seja até mesmo por esses que se julgam importantes, seja execrado por eles. Não quero citar nomes porque eu costumo dizer que eu não julgo pessoas, mas avalio comportamentos. E nesse comportamento e nesta analogia que eu estou fazendo da minha juventude, do grande salão de festa que se tornou infelizmente muitas denominações, já que estou falando de tantos o que parece ser uma discrepância nas culturas hindus, onde existem infelizmente quantos clãs e existem tantas linhagens, enfim. E quantas vezes nós vimos castas diferentes segundo a cultura deles. Aqueles que são das castas superiores, sejam os Brahmas, menosprezavam e, enfim, aqueles que eram de castas inferiores. É um apelo, é um grito que eu tenho feito, porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós vimos os nossos líderes ou os líderes da igreja falarem que amam e que se destilam em amor, mas quantas vezes não há um certo descaso, um certo desprezo? Não é o meu caso agora, não vou dizer isso porque, até mesmo porque estou numa igreja que faz tão pouco tempo que faço parte dela. E não me dou o direito de fazer juízo de valores. Até mesmo porque tenho pouco tempo que tenho estado nessa igreja, eu tenho presenciado
um certo anseio da liderança em ajudar ao próximo, principalmente voltado para missões. Por isso é que eu falei por isso eu disse que estou me relacionando na igreja como um todo, porque eu não nasci, não me converti na igreja que faço parte agora. Eu me converti em outras igrejas e fiz parte dessa igreja, assim como também tenho conhecidos e notícias de outras denominações. E o que tem isso a ver com a reforma protestante? Por causa dos ensinamentos, das doutrinas e dos comportamentos que infelizmente têm se tornado tão deturpados. Ensinamentos que muitas vezes contradizem, onde pessoas que são os mentores são como aqueles cardeais, aqueles clérigos que achavam-se superiores, só eles têm o direito de ter contato com Deus. E muitas vezes queriam apenas extorquir aqueles que eram incautos. Essa foi uma das razões, ou a maior razão, de Lutero ter afixado as suas 95 teses justamente contra o indulto que cobrava para chegar ao céu. E hoje, quantos não são aqueles que são líderes que não prometem o céu, não vendem indultos para que a pessoa alcance o céu, mas arrumam indultos para que as pessoas tenham o céu aqui na terra, prometendo com falácias e muitas vezes até com bravatas, querendo fazer de Deus um serviçal, um escravo da nossa vontade, escravo da nossa presunção. A igreja hoje não se fala em renúncia, não se fala em arrependimento do pecado, não se fala em situações como, por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo, mas são voltados apenas para os seus próprios umbigos, enfim. E a igreja se tornou, infelizmente, apenas uma instituição antropocêntrica, volto a dizer, eu sei que isso é uma redundância, se torna quase um pleonasmo, mas a igreja olha apenas para o espelho, esquecendo de olhar para a janela, onde vidas lá fora estão passando por necessidades. É necessário que haja uma nova reforma, onde que se possa levantar pessoas. Hoje, infelizmente, artistas em um relativismo assustador, um relativismo abissal, num pluralismo religioso terrível, onde cada qual defende a sua própria razão. Eu costumo afirmar que o homem luta por sua razão e por ela dá a sua própria vida, mas a verdade pertence a Deus. E a verdade não é outra senão um Deus que encarnou-se em um ser humano e morreu brutalmente numa cruz para perdoar os nossos pecados, pelo menos daqueles que a ele se entregou. É imprescindível que se dissipe essas convicções tão deturpadas, esses ensinamentos tão terríveis. Enfim, não somente isso, mas se eu for me ater aqui ao tanto de ismo que estamos vivendo, o relativismo, o humanismo, o pragmatismo, quando a igreja deixou de centralizar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu não estou aqui querendo radicalizar, às vezes vem aos meus ouvidos uma música secular. Eu apenas ouço, algumas eu até admiro, porque são músicas que eu costumo dizer que a música emana de alma para alma. O problema é quando se fala em adoração, que emana da alma para Deus. E quantos púlpitos de igreja estão, em vez de levar uma adoração, porque a razão maior de estarmos reunidos em uma igreja é senão para adorar ao que nos salvou e nos resgatou, ao autor e ao consumador da nossa fé. Mas muitas vezes a igreja tem se apegado ao altar santo para transformar numa deturpação de músicas seculares, endeusando artistas que às vezes nem têm comunhão com o próprio Deus. Volto a repetir, eu não quero radicalizar. Não quero dizer que a música do mundo é do diabo. Nada é do diabo. O diabo para mim é um derrotado. Mas quero priorizar a adoração feita no altar de Deus. E junto com a adoração, por isso é que eu falo sobre o relativismo. E por que não dizer o pragmatismo? Porque, enfim, nas convicções de muitas igrejas, no seu pragmatismo, os fins justificam os meios. Por isso vendem vassouras, copo de água que vem do Rio Jordão e tantas outras discrepâncias. E depois dizem que é para ganhar almas. Eu não sei que almas eles estão ganhando com ensinamentos tão deturpados.
Eu costumo afirmar que os fins justificam os meios somente quando os meios não deturpam o princípio. E o princípio é as Sagradas Escrituras como ela o é, sem o liberalismo que adentrou no âmago das nossas igrejas, e muitos abarcam esse liberalismo sem saber que assim o são, quando preterem textos que são imprescindíveis das Sagradas Escrituras. Foi o que fizeram aqueles que seguiram a tese do agnosticismo, quando nos suas ideias liberais acharam que Deus não era tão importante assim. Colocaram Deus para o lado de fora, a Bíblia para o lado de fora, e Deus apenas como um coadjuvante. Enfim, a Bíblia deixou de ser a palavra de Deus para ser palavras que falam sobre um Deus. E juntando-se ao pragmatismo, o humanismo, aí eu volto às canções e até mesmo artistas gospels, os famosos artistas, ou mesmo pregadores que cobram os tubos em dinheiro para apresentarem na igreja. Eu até concordo que quando há um seminário, porque digno é o obreiro do seu salário, mas eu, ao mesmo tempo que penso nisso, eu me deparo com o que aconteceu no capítulo 13 do Evangelho escrito por João, quando Jesus Cristo se predispôs a lavar os pés dos discípulos. Segundo subentende-se, era o cargo mais baixo que tinha, seria como o Dalit da cultura dos hindus. Enfim, e Jesus Cristo se colocou nessa posição para lavar pés por pés de cada um dos seus discípulos, justamente porque não havia um inferior. Ele quis dar a lição ali de como servir. Ele mesmo disse que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Mas hoje, para ministrar, falar numa igreja, cantar ou pregar, cobra-se os tubos em dinheiros. É o famoso, tão famigerado fio metal que corrompeu a consciência, a cosmovisão cristã. É por isso que no aniversário da reforma é que meu coração prima por esse desejo. Eu não quero ser como aquele jovem que nos é na época de John Travolta, com suas canções, naquelas discotecas. Eu gostava de fazer parte e não estava nem aí para o dono do salão de festa, o dono da casa onde estava havendo a festa. Eu só queria beber, usufruir e depois ir embora. A igreja não é assim. É imprescindível que nós tenhamos a entender que o dono desta festa chama-se Jesus Cristo e existe, e com certeza, com toda certeza, existe bodas em que nós comemoraremos, quando Deus celebrará a verdadeira ceia. É imprescindível que nós voltemos ao Evangelho, que haja uma reforma em nossas vidas, para que possamos, através das Sagradas Escrituras, reviver e vivenciar os mesmos anseios de Lutero, os mesmos anseios de Zwinglio, de Calvino, os mesmos anseios daqueles que abdicavam-se de si mesmo, negavam-se a si mesmo, tomavam a sua cruz e seguiam a Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, para que a igreja não seja um grande salão de festa, onde existem castas diferentes de pessoas, castas diferentes de cristãos, onde muitos excluídos estão ali apenas para complementar, para serem extorquidos. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Amém.